O Internacional começa a semana da estreia na Copa do Brasil com algumas novidades. Pedro Henrique pode surgir como titular do time do Mano Menezes. Inclusive, o Mano e a comissão técnica têm um pensamento bem claro a respeito do calendário forte de abril e de maio. Ver jogo a jogo. E lá na Argentina, Matias Rojas tem um período de sedução pelo Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa segunda-feira para todo mundo, baita semana, que seja uma semana de vitórias para o Internacional que enfrenta agora, nessa terça-feira, o CSA e lá no final de semana o Fortaleza. Duas estreias a semana. Estreia na Copa do Brasil, estreia no Campeonato Brasileiro e muito bastidor para a gente tratar aqui. Eu tenho algumas coisas interessantes sobre os treinos fechados do Inter, sobre a possibilidade do Pedro Henrique ser titular nessa terça-feira à noite no estádio Beira-Rio e também algumas questõezinhas, principalmente a respeito de reforços. Matias Rojas, principalmente, a gente tem que falar. Fica comigo até o final do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Falta bem pouquinho para 25. Quem é que será que vai ser o 25? Quem é que será que vai ser o 25 mil? Faz o seguinte, quando tu te inscrever, bota nos comentários. Eu sou o 24.900 e alguma coisa. Bota lá porque eu quero deixar o like pra ti também. Quero te agradecer pelo apoio que vocês dão. E não esquece, KTO.com te espera com o cupom Ernest para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e botar uns pila no bolso com vários jogos, futebol, NBA, tem até o eSports. Tu pode jogar até nos campeonatos de videogame. É um absurdo a KTO. Vamos lá. Tem um pensamento, galera, que a gente tem que entender aqui, ó. Pô, o Inter tava com o René no departamento médico, né? O Inter tava com o Igor Gomes no departamento médico. O Igor Gomes que nem joga e lesionou, né? E aí teve o Mário Fernandes no departamento médico. E aí agora a gente tá nessa de cuidados, principalmente com o Bustos e com a sequência de todos os jogadores aí nesse grupo, que talvez a gente pode de repente pensar assim, eles que quiseram, Ernest, ser com 30 e poucos jogadores, e a gente até pode, acho que, concordar nesse sentido, mas esse grupo diminuto ele faz com que o Inter tenha uma lógica de pensamento ao longo de toda a temporada. Jogo a jogo. E aí, quando a gente fala assim, ó, vamos ver o jogo a jogo, vamos ver o que dá contra o CSA, e lá na frente a gente vê o jogo de volta. Não, não é bem isso. É numa questão assim, ó, o Inter sabe que tá, talvez, evoluindo, ou que pode evoluir e tal, mas ele não projeta o jogo lá contra o Goiás, por exemplo, no final do mês de abril. O que ele faz? Ele organiza o time, organiza o pensamento e organiza principalmente a estratégia para esse jogo contra o CSA, que tem 9 jogadores diferentes, que tem técnico diferente, tem uma série de coisas, particularidades que o CSA tem para vir jogar aqui em Porto Alegre. Depois o Inter vai lá e pensa no Fortaleza, campeão estadual, time que já aprontou das suas contra o próprio Colorado, né, no ano passado e tal. Depois vai indo, Flamengo e tal, né, aquela coisa, Libertadores e assim vai indo. Uma estratégia de jogo a jogo, principalmente para saber quem tem à disposição. E aí eu acho que aqui a gente pode fazer uma avaliação. Se a gente tem um time diminuto e um grupo diminuto, talvez a avaliação de que ter 30 e poucos jogadores é ruim, não é tão bom. Talvez deveria ter 40 para poder fazer um mesh um pouco maior na questão, principalmente de cuidados de lesões. Mas, ao mesmo tempo, tira a competitividade, porque o cara que daqui a pouco é o 38, vamos dizer, entre aspas, do grupo, vai ficar olhando assim, eu nunca vou jogar mesmo, pra que eu vou pegar e me esforçar? E aí volta a questão da gestão, né? De puxar o cara, de deixar o cara na corda esticada, porque quando o cara tiver a oportunidade, o cara vai ter que jogar. Olha o Igor Gomes, por exemplo, vai jogar na lateral direita.
Então, eu acho que a gente tem que pegar e tentar analisar esse pensamento da direção do Inter e do departamento de futebol. Eu acho que é principal isso agora nessa maratona. O Inter tem mais 7 jogos agora no mês de abril. 4 em casa, 3 fora. E mais 7 em maio. E assim a gente vai. Enquanto a gente estiver nas Copas, enquanto tiver Campeonato Brasileiro, e assim a gente vai. Então, acho que a gente tem que analisar isso aí, talvez para as temporadas futuras, para ver se de repente na próxima janela a gente não tem que trazer um pouquinho mais de jogador. Enfim, é uma coisa que tem que ser avaliada. Porque olha só, o Mano Menezes agora treinou de portões fechados, inclusive treina de portões fechados agora nessa segunda-feira pela manhã também. E pode ter uma novidade, pode ter o Pedro Henrique como companheiro do centroavante, do referência, do camisa 9. E aqui eu tô botando o camisa 9 e não o Luiz Adriano, porque tem uma série de bastidores que me contaram ontem à noite, ainda durante o Entre Vozes, inclusive lá no Voz do Gigante, tá? Primeiro de tudo, o Mano Menezes ele treinou o meio para frente. Então ele testou o Wanderson com o Luiz Adriano, o Wanderson com o alemão, o Pedro Henrique com o alemão, o Pedro Henrique com o Luiz Adriano. Também Pedro Henrique, Wanderson e o Luiz Adriano. Aí no meio alguém vai ter que sair. Pelo que me disseram, seria o Maurício, o que eu não acho vamos dizer, uma boa atitude do Mano. Eu acho que deveria ser Maurício, Alan Patrick e um volante, então, se for feito os 3 na frente. É uma espécie de 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, enfim, daria para ver nesse sentido. Mas, na minha opinião, acho que não deveria ser o Maurício, deveria ser o Depena, porque o Maurício está no melhor momento, o Depena está no melhor momento, ou num pior momento, né? E eu acho que os dois, o Alan Patrick e o Maurício, se completam nesse sentido. Então, no meio, bem provável seja o Johnny ou até o Baralhas, um dos dois, tá? E depois o Alan Patrick com o Maurício ou o Alan Patrick com o Depena. Dá pra gente basicamente pegar o seguinte, ó, Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e o René, que volta da lesão, Baralhas ou Johnny, Alan Patrick, Pedro Henrique, o Alan Patrick, Maurício, né? Ou então no lugar do Maurício, o Depena, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Luiz Adriano e o Wanderson, ou até quando se entrar o Maurício, daí é Pedro Henrique ou Wanderson com o centroavante, beleza? Tem uma coisa que a gente tem que falar o seguinte, ó, o Matias Rojas, do Racing, que está para encerrar o contrato lá no meio do ano e tal, o Internacional não desistiu, o Internacional está muito forte em cima desse jogador. Só que o Inter sabe que tem propostas milionárias por esse atleta paraguaio, é um dos destaques do Racing, um dos destaques do campeonato argentino, e são propostas que na questão grana, mas fascinam o jogador, é óbvio, né? Então é o seguinte, o que me disseram? O Inter vai conversar com ele na Argentina para tentar mostrar para ele o seguinte, ó, tu tem aqui uma titularidade, tu tem aqui um grupo definido, tu tem aqui competições importantes como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tu tem a possibilidade de ser titular aqui, né, em outros clubes, vamos supor, o Palmeiras, que tem informação de que está em cima do Matias Rojas. Ele seria mais um, aqui ele seria protagonista. No Botafogo também ele poderia ser protagonista, claro, mas o Botafogo não tem as competições que o Inter disputa. Então, o que o Inter vai seduzir? Talvez com tempo de contrato, talvez com mais luvas, talvez com mais bonificações e projetos de bonificações do seu contrato em termos de dinheiro, né? E um salário, obviamente, bem elevado, no nível dos principais jogadores do Internacional neste momento. Ou seja, não está descartado o jogador estar aqui, mas obviamente é uma dificílima negociação para ter esse atleta, né, que é um dos principais jogadores aí da atualidade na América do Sul, né, no campeonato principalmente argentino, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais e quero aproveitar e finalizar
aqui esse vídeo com um beijo muito grande para Natália Carvalho, que é a minha namorada, minha companheira, que estamos fazendo 1 ano e meio de relacionamento. Muito obrigado por ser a luz na minha vida, beleza? Tamo junto? Um forte abraço, galera. Falou! Tchau!